Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos bem provocadores e, olha, nada convencionais de uma figura chamada Tuft. A ideia dela é que a realidade, do jeito que a gente percebe, talvez não seja bem o que parece. Então, vamos direto ao que interessa. Bom, essa aqui é a Tuft. Ela se apresenta como uma sacerdotisa que veio do tempo, da eternidade. É a partir dessa figura, assim, bem enigmática, que nascem as ideias que a gente vai explorar agora. E ela já começa com um desafio direto, que é a base de tudo. Tuft questiona essa nossa noção de controle dizendo o seguinte: pensa-se que se está no controle das próprias ações, enquanto na verdade é muito mais importante controlar os pensamentos. E aí ela finaliza com a pergunta: alguém consegue? Essa é a questão central que a gente vai investigar. Ok, para a gente sequer começar a entender como controlar os pensamentos, primeiro é preciso sacar a visão que a Tuft tem da realidade. Ela usa uma metáfora principal para isso, a de um passeio por um filme. A primeira premissa dela é essa: a realidade funciona como se fosse um filme. O que a gente vive, o agora, é só um único quadro, sabe? Um fotograma de um filme muito, mas muito maior. Nossa percepção fica limitada a esse instante. E agora, olha que interessante a diferença que ela faz. A realidade física é o momento presente, é aquele quadro atual no rolo de filme. Já o espaço dos sonhos seria como um arquivo gigantesco de todos os rolos de filme que existem. Tudo que já foi, o que será ou o que poderia ser, está tudo guardado lá. É um espaço que ela diz ser real, mas virtual. Essa ligação entre o físico e o virtual leva a Tuft a apontar três semelhanças bem importantes entre a nossa vida acordada e os sonhos. A primeira, nos dois estados a gente estaria adormecido, sem consciência total. A segunda, a realidade se move como um quadro de filme nos dois casos. E a terceira, que é a mais crucial, ela afirma que o movimento desse quadro pode ser controlado. É aqui que entra o nosso poder de escolha. Isso, claro, leva à pergunta: se a gente pode controlar, por que não controla? Porque estamos adormecidos. É isso que essa próxima parte explica, sobre as duas telas do sono e o problema da nossa atenção. Para Tuft, esse sono não tem a ver com cansaço físico. É um estado reflexivo, quase como se a gente estivesse em animação suspensa, com a atenção totalmente mergulhada ou no nosso mundo interno ou no mundo externo. O resultado disso? A gente age no piloto automático. Então, o pulo do gato é este. Nossa atenção fica presa em duas telas. A tela interna é quando a gente se perde nos pensamentos, nas preocupações, nas memórias. Já a tela externa é quando algo fora da gente nos captura por completo, tipo celular ou uma conversa. E a gente acaba agindo de forma reativa, sem pensar. E qual o impacto de viver assim, preso nessas telas? Segundo a Tuft, é gigantesco. O nível de eficácia de uma pessoa nesse estado adormecido cai drasticamente, fica entre 5% a 10%. Imagina só, mais de 90% do nosso potencial pode estar ali, adormecido. Mas se estamos adormecidos, a boa notícia é que dá para acordar. A próxima parte apresenta justamente a solução da Tuft, como acordar na realidade. A pergunta que fica então é: como uma pessoa pode se libertar dessas telas e de fato acordar? A resposta, segundo ela, está no que chama de centro de consciência. Pense nisso como um ponto de observação que fica exatamente entre a tela interna e a externa. Desse lugar, é possível ver ao mesmo tempo os próprios pensamentos e a realidade ao redor. É o ponto de controle. E para acessar esse centro, existe uma frase simples, mas que ela diz ser poderosa, uma afirmação para se fazer mentalmente: eu posso me ver e posso ver a realidade. Essa frase teria o poder de trazer a atenção de volta para esse centro de consciência. E aqui está o método prático para começar. Primeiro, se perguntar: onde eu estou? O que eu estou fazendo? Onde está a minha atenção? Só de fazer essas perguntas a gente já chegaria nesse ponto de consciência. E a partir daí o próximo passo é simples: observar a si e a realidade desse novo lugar. Certo, mas como transformar isso em um hábito, né? A última parte detalha a primeira prática para isso: como rastrear a atenção. E um ponto bem importante aqui: o objetivo não é ficar nesse centro o tempo todo, constantemente. A meta é desenvolver o novo hábito de voltar para ele, de criar esse músculo mental, por assim dizer. E para praticar, Tuft sugere usar gatilhos. O gatilho externo é quando algo acontece ao redor, um barulho, um movimento, e se usa isso como um sinal para despertar. E tem também o gatilho interno. Antes de fazer alguma coisa, como levantar ou falar, usar a própria intenção como um sinal para achar o centro. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir.
Se deixamos de ser apenas um personagem no filme, levado pelo roteiro, a questão que fica é: quem então está dirigindo o filme?